Viu? Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. As tuas instruções. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muita alegria que eu atendo o convite do Flávio. Geralmente, aos domingos, a gente está lá no Kardec Rio Preto, na evangelização infantil. Eu estou vendo umas crianças aqui e eu adoro chegar no centro e tem criança. Porque centro espírita que a gente chega e não tem criança correndo, falando, eu não ligo. Mas pode ficar quietinho, viu? Mas centro espírita que não tem criança para lá e para cá é preocupante, porque as nossas crianças, elas não são o futuro, elas são o presente. E para vocês que estão chegando hoje numa casa espírita, o tema que a gente escolheu para bater papo, porque palestra eu vou fazer daqui a 2000 anos, né? Hoje eu sou como vocês, eu sou pai, e aí para a gente ensinar os pequenos, a gente tem que ter um pouquinho de instrução, né? Porque quem não sabe não consegue repassar, e eu tenho muita preocupação com os meus filhos, Renata e Rafaela, né? 8 e 5 anos, porque não é novidade que o mundo cada dia está muito rápido, as coisas, né? Quem tem a sensação que o dia passa muito mais rápido do que alguns anos atrás? Todo mundo, né? E aí, com isso a gente começou, apesar de ter nascido no lar espírita, eu sou aquele espírita que foi para uma cidade, depois escapou e só depois de um acidente que eu voltei a estudar espiritismo, isso foi em 2010. E com isso, eu me deparei com uma situação da seguinte pergunta: Leite, você é espírita? Eu estudo espiritismo. Você já leu a Bíblia? Não, eu nunca tinha visto a Bíblia. Apesar de ter essa Bíblia pequenininha aqui que minha mãe me deu, deve ter uns 8 quilos. Ganhei de presente, eu achava ela bonita para deixar na estante, né? Assim, né? Com peso de coisa no escritório. Era mais enfeite do que um livro propriamente dito. E pior, eu achava, esse livro que vocês dois ganharam hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, nessa versão, era a Bíblia nossa. Não, a gente não precisa ler essa grandona aqui, porque a gente já tem essa. A maior ignorância da minha parte. Então nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Primeiro, falando sobre a Bíblia propriamente dita. Quando eu mostro essas duas imagens para vocês, vou fazer uma pergunta. Vocês estão vendo um livro? O de cada livro, o outro é 66 livros, entendeu? Não, elas são idênticas. Essa aqui é a tradução Ferreira de Almeida, que eu ganhei do meu amigo Herbert Safani, Adventista do Sétimo Dia, que me pôs em contato com o pastor Wallace, e eu adoro conversar com eles, porque nossos irmãos protestantes é uma fonte inigualável de estudo do Velho Testamento, do Novo também, no geral. A Bíblia não é um livro, o senhor matou a charada. A Bíblia é como se fosse essa estante que vocês estão vendo aqui no lateral. A Bíblia é uma biblioteca. Uma biblioteca. E vamos piorar. Se a gente colocar em ordem cronológica nessa estante, do primeiro livro ao último, nós temos 1500 anos, 2000 anos de idade entre um livro e outro. A Bíblia, na época desse cidadão aqui, para quem está chegando agora, Allan Kardec, o nosso codificador, nós vamos falar um pouquinho mais dele também. Na época de Kardec, 1800 e champanhe, existia um movimento muito pesado para desconstituir os escritos sagrados. Existia um movimento, e até hoje, né, existem pensadores, tristemente, falar, não
há provas de que a Bíblia realmente está escrita como está. Lê do engano. Outra notícia não muito boa, para nós que nascemos, morremos, renascemos católicos por séculos, por várias reencarnações, todos nós, né? A gente tem aquela ideia, vocês aí têm aquela ideia que lá no Vaticano, um bunker, um cofre super tecnológico, com controle de umidade, controle de radiação, poeira, existe uma cópia dos originais da Bíblia? Quem acha que sim? Não existe nenhum original da Bíblia. Todas as vias que existem são cópias. Eu estava assistindo uma palestra do Haroldo e eu costumo dizer que se não existisse Haroldo no YouTube, o Rodrigo Leite não dava palestra. Porque, gente, é uma maravilha, né? Eu, como advogado, eu consegui ir lá, pegar o que todo mundo fala e vir aqui passar para vocês. Para mim, só sobra cara de pau. Então, segundo o Haroldo, ele conta uma história muito interessante. Além de não ter nenhuma cópia original, ele explica que como que era feito na época dos patriarcas, na época até dos apóstolos, os ensinos religiosos eram feitos oralmente. Era assim, as pessoas se reuniam em torno da mesa, comiam e falavam sobre as coisas de Deus. Então lá nos patriarcas, lá depois de Moisés, um dos momentos mais pitorescos e interessantes da família era se reunir em torno de uma mesa. Até porque naquela época não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, né? Hoje a gente vai almoçar e coloca o telefone do lado. Não tinha televisão, não tinha Netflix com séries. A gente precisa repensar isso. Qual que era o momento mais importante do dia a dia, do nosso dia a dia naquela época? A gente está vendo que estamos evoluindo na era, né? Era sentar com a família. Qual o maior exemplo dessa informação? Nosso Mestre Jesus, quando ele estava se preparando para ir embora, o que ele pediu para fazer? Se reuniu com os amigos. Olha, ele que já sabia tudo que ia acontecer, né? Eu quero me reunir com vocês. E sentou, comeu, bebeu com seus amigos e falou as coisas que precisavam ser ditas naquele momento, né? Então isso nos traz uma reflexão. Se a Bíblia não tem um original, o que existem são cópias, aí é história, não é religião. E aí eu volto aqui nessa religião, nessa filosofia que nós seguimos. O Espiritismo, ele se embasa em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Ciência, então nós temos um livro como esse, Gênesis. O que tem nesse livro aqui? Por exemplo, o primeiro livro do Velho Testamento. Não é Gênesis, igual é livro 1, capítulo 1, versículo 1. Mas é Gênesis. Deus criou o mundo em 7 dias, descansou no 7, e por aí vai. Tem palestra só para falar disso. E a gente tem a tradição, desde essa época, a filosofia era exercitada em casa. Então, voltando lá, a gente não tem uma cópia. Por quê? Porque o pai passava para o filho, o pai virava avô, que passava para o neto, e aquilo era repetido e repetido. A gente não tinha Facebook e Netflix para nos distrair. Vovô, conta aquela história de Moisés para a gente. Ele contava a vida inteira. E aí tinha uma pessoa que escrevia. Inclusive, na época, tinha uma profissão, né? Escribas, porque ninguém conseguia quase escrever e ler, né? Eram só pessoas que tinham acesso à informação, a estudo em si, né? Então por que a Bíblia não tem uma? Porque eram muitas cópias. Olha só, a espiritualidade intervindo sempre nas coisas que são de Deus. A gente está preocupado agora, nesse momento, nós estamos em setembro de 2018. Logo teremos
eleições. A gente está preocupado com quem vai se eleger, em quem votar. E aí o Brasil não vai dar certo, o Brasil vai dar certo. A gente só está esquecendo de uma coisa. Quem está no leme desse planeta não é quem a gente vai votar agora, nesse penúltimo outubro, novembro. É Jesus. Então vamos lá. É fortuito essa situação de que, olha, eu sei escrever. Aí eu contratava uma pessoa para copiar. E como que era a cópia? Tinha scanner naquela época? Tinha impressora? Computador? Máquina de escrever. Vamos lá, máquina de escrever. Não tinha. Então era um profissional que precisava pegar uma pele de carneiro, uma tinta especial que vinha da Índia, que sabe de onde, copiar fidedignamente aquilo que estava sendo dito. E tantas e quantas cópias tinham sido pagas para ele fazer. Uma profissão, meu irmão. Se ele errasse, era mais ou menos assim. Vou chutar, é que eu não tenho precisão. Mas imagina uma página R$100. Hoje custa R$1. Uma página aí de impressora. Naquela época custaria em dinheiro de hoje R$100, R$1.000 uma página. Vocês acham que ele ia errar? Ia mudar? A não ser intencionalmente. Muita coisa foi introduzida, por exemplo, nas traduções. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, para aqueles que combatem que a Bíblia é ou não é, naquela época disseminou-se no mundo várias cópias, mais de 5.000 exemplares, que dizem a mesma coisa. Ah, mas isso ainda não prova. Tá. Manuscritos do Mar Morto, cavernas de Qumran, Mar Morto, baixo do nível do mar, sal pra caramba, zero umidade, todo mundo sabe, né? Tava lá, um cabritinho muito louco, todo mundo sabe que cabrito sobe até em cima do carro, né? Se deixar. Entrou numa caverna, plá, quebrou um pote de barro, o dono dele, o pastor, foi lá, ver o que tinha acontecido, achou potes e mais potes, com pergaminhos dentro, pele de carneiro, lacrados com betume, que é uma argila, um lodo, que só dá naquela região, altamente salínico, né, que tira a umidade. Será que é por acaso? E o que estava escrito nesses escritos? Não precisa nem dizer, né? Agora, no século XX, através da datação de carbono, foi possível aferir que aqueles escritos batem com os nossos de hoje, que são da época. Pronto. Só não acredita no que está escrito aqui quem não quer. Quem fala assim, não, a história não existe. As pirâmides estão lá, mas elas não existem. Mesma coisa. A história é pura. E aí a gente começa a pensar, se estamos numa doutrina que prima pela fé raciocinada, eu juro que eu preferia achar que eu só tinha uma vida. É sério. Porque eu estava resolvido, né? Eu ia lá, eu pagava o dízimo, eu me confessava, e estava tudo certo, e eu ia para o lado direito ou esquerdo do Senhor, e estava tudo resolvido. Mas a gente vem nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre. E pensar assim, hoje, para os nossos filhos, para as crianças, eles já não vão querer acreditar demais nisso. E aí a gente pega o texto sagrado, não é possível o reino de Deus senão nascer de novo, com essas palavras. É bem mais fácil entender nascer de novo como está escrito, do que tergiversar. Por aí vai. Então a gente considerando que os textos são corretos, que a gente tem uma doutrina que nos ensina a ter uma fé raciocinada, a ter a ciência do nosso lado, datação de carbono, manuscrito de ciência pura, ciência que inclusive confirma a reencarnação, tantos e tantos casos de crianças que lembram de sua última reencarnação, mais antes, né? Que vai no local onde está a arma, que vai no local onde foi escondido o corpo dela e por aí vai. Ciência. Filosofia.
filosofia, é claro, à luz do nosso Mestre Jesus. Por quê? Porque ele ensinava a gente por parábolas. Vamos fazer um brequezinho aqui. Tem professora de matemática aqui? Todo mundo teve uma professora de matemática no primário? Então ela ensinava a gente que para a gente ligar um ponto ao outro, a gente traça uma reta. Quando existe um obstáculo, uma dificuldade, a gente traça uma parábola. Então mais ou menos assim, eu quero traçar uma reta entre eu e meu querido São Paulino, mas tem uma mesa na minha frente. Eu faço alguns cálculos, traço uma parábola para chegar até ele. Eu consegui chegar ali. Ou assim, consegui chegar lá também. Conforme o meu entendimento vai aumentando, a minha percepção de mundo, as tecnologias, as informações vão aumentando, eu reencarno gordinho, coreano no norte, invento um míssil para acertar os norte-americanos. Intercontinental. É barato. É claro que usar o entendimento e a tecnologia para criar uma arma de guerra não condiz com moral. Mas é filosófico e científico, certo? Então, por que Jesus nos falava por parábolas? Porque ele disse tudo. Mas há 2018 anos atrás, vocês imaginam como que era a nossa cabeça? A gente estava lá naquela época. Até hoje é difícil descobrir. Mas ele disse de tudo. Então hoje nós temos a terceira revelação para preencher as lacunas que Jesus disse por parábolas. Mas naquela época a gente não tinha condições de aprender. Bom, vamos voltar em Kardec. Vocês viram que eu estou fazendo uma viagem no tempo, né? Esse centro espírita aqui é uma cápsula do tempo, em que a gente pode ir em todas as eras e voltar para agora, 2018. Em 1854, depois que Kardec, para você que está chegando agora, como é que surgiu a doutrina dos espíritos? Rapidinho. Ele foi num espetáculo circense, viu uma mesa de madeira voando, subindo, pulando, girando e falou: epa, se é de madeira, não pode ter interferência eletromagnética. Então, tem alguma coisa por trás disso. Se eu pergunto para a mesa, Rodrigo Leite é bonito? Uma batida para sim, duas para não. Opa! Se mesa não tem cérebro para raciocinar uma pergunta e uma resposta, tem alguma coisa por trás disso. E esse método de comunicação foi se estabelecendo com letras do alfabeto, depois com uma cestinha que girava em cima do... Estabeleceu-se uma comunicação com algo, a priori com a mesa. Em seguida, quem são vocês? Somos os espíritos. E disso, 1018, 1019 perguntas e respostas foram catalogados no livro O Livro dos Espíritos. Nesse livro surgiu assuntos que remeteram qual o tipo e modelo mais perfeito que Deus tem relegado ao homem para ser seguido. Os espíritos foram unânimes: Jesus Cristo. Kardec era algum religioso para sua época? Era algum pastor? Era algum padre? Não, ele era um pedagogo, um professor. Então, dentre essas perguntas, considerando que ele encontrou assuntos sobre Jesus Cristo, aonde está o livro de história que fala sobre a figura de um homem chamado Jesus Cristo? E não foi muito importante, mas ele mudou o curso e a data da humanidade. Novo Testamento. Pronto. Evangelho segundo o Espiritismo.
Nós estamos falando de um professor, de um pedagogo, que em se comunicando com espíritos e fazendo um controle universal das informações dos espíritos. Onde está isso? Está nesse livro que vocês dois acabaram de ganhar também. Controle universal dos ensinamentos. Para quem não era como eu, fazer o culto do Evangelho no lar, geralmente se abre ao acaso, e para nós o acaso não existe, porque a gente é mais influenciado pelos espíritos do que a gente imagina. Vamos ver o que caiu para vocês hoje. A melancolia. O que é melancolia? Será? Se a gente não está, de repente, o nosso amigo... Eu não tenho obsessor, sabia? Eu tenho companheiro. Porque o obsessor, ele só consegue nos atingir através de sintonia. Tem gente que gosta de tum-tum, ouvir isso e ir até o chão. Tem gente que ouve música. Então é sintonia. Obsessor é a mesma coisa. Então não tem obsessor, então companheiro. E aí, eu abri o acaso, caiu a melancolia. Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes dos vossos corações e vos fazem achar a vida tão amarga? Então a gente, em regra, no culto do lar faz isso. E lê. Mas eu nunca tinha parado um minutinho a mais para ver o início, ó, prefácio, objetivos dessa obra e por aí vai. Então Kardec, antes de se debruçar em cima desse livro aqui, o Haroldo, ele nos ensina o seguinte, que a Bíblia tem que ser apreciada com moderação. Por quê? Tem gente tentando passar o pobre do carneiro, do camelo, no buraco da agulha até hoje. O bichinho, sabe? Aquele pequenininho desse tamanho. Por quê? Porque pega o texto, está escrito isso. Mais fácil para um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu. Será que a gente tem que ler isso como está escrito? Eu vou dar outro exemplo. Volta 20 anos, estamos numa cápsula do tempo. Vamos voltar 20 anos no tempo? Aí você encontra a sua avó e fala, vó, me manda um zap. Me manda um zap dos números da loteria esportiva. Do dia que é? 2 de setembro de 2018. Tá? Estou voltando lá no futuro. Ela pode até te ouvir e falar, o que é o zap? Não é? Hoje até as vovós sabem o que é zap. Estou falando só de 20 anos. Ou 10. Ou até 2 ou 3. E aí a gente quer pegar um livro de 2018 ou 3.500 anos atrás e ler ao pé da letra. É a mesma coisa. Para isso, de novo, ciência, filosofia, religião. Kardec, percebendo tudo isso, resolvendo escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é um pedagogo. Olha só o que ele começa a falar para nós. Ó. Podem dividir-se as matérias contidas no Evangelho, outro breve. Esse livro aqui é o Novo Testamento, está dentro desse. Dentro desse. Isso aqui é só o Novo Testamento. Traduzido do grego para o português por Haroldo Dutra Dias. De cara, já vou mostrar para vocês. O que é menos custoso ler, já que tem que ser apreciado com moderação. O Haroldo, ele faz a tradução, coloca um monte de nota de rodapé, explicando por que a palavra que ele usou e por quê. Qual a palavra que ele usou e por quê. Vamos comparar no Novo Testamento aqui da minha Bíblia que eu ganhei do Web Desafio. Também é legal. Tem um monte de subdivisão, mas já não tem nota de rodapé. Essa então nem se fala, não dá nem para pegar. Vamos botar aqui. Então, as
As matérias contidas no Novo Testamento, já que os Espíritos, lá no livro dos Espíritos, vocês estão acompanhando comigo? Lá no livro dos Espíritos, qual o guia e modelo? Jesus. Onde está a história de Jesus? Novo Testamento. Aí o Kardec vem explicando para a gente antes de começar a falar de Bíblia. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. 5 partes. Primeiro, atos comuns da vida do Cristo. Vamos lá. Quando nasceu, quem era o pai, quem era a mãe, quem eram os irmãos, onde pregou, onde deixou de pregar, o que ele fez até os 11, depois tem uma lacuna até os 30. Gente, eu vou continuar, depois eu volto ao que eu precisava falar. Os milagres, multiplicação dos pães, dos peixes, se ele falou para multidões em línguas, se ele ressuscitou ou não, morto, por aí. Milagres. As profecias, especialmente registrado por João e Apocalipse. E o quinto, as palavras que serviram, não, quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja, em nome de Pai, Filho e de corpo de Cristo, sangue de Cristo. Amém. As palavras mesmo. Batismo, água do batismo. E quinto, o ensino moral. Vamos falar dos 4 itens que ele comenta aqui pra gente? Antes disso, as 4 primeiras foram partes, as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias. As 4 primeiras. Atos, milagres, palavras. A última, o ensino moral. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas. Vamos falar de espírito. Se você entrar no YouTube e colocar lá os milagres de Jesus, tem horas e mais horas de espírita falando se foi milagre, se não foi, se que o corpo de Cristo não era fluídico ou era fluídico, que Tomé tocou na chaga, mas não era chaga, era uma... Casado com Maria Madalena. Falando de espírita. Olha só. É claro que, segundo Emmanuel, o Velho Testamento, o texto sagrado do Novo Testamento, é pedra angular, está no livro Consolador, do ensinamento religioso da humanidade. Tanto é que, como é que vocês acham que ia durar tanto tempo o mesmo texto? Com 5.000 cópias, tudo aquilo que nós falamos no início. Então, nós temos que ler tempo. Mas nós não estamos aqui, na doutrina espírita, seguindo um método que vai nos auxiliar a nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Não somos espíritos imortais. Então o nosso professor está dizendo para nós, olha para o ensino moral. Não é fortuito isso. A gente tem muita informação científica, filosófica, até tem. Mas, com todo respeito, a quem gosta de ver outras partes do espiritismo, que é mais gostoso na ciência, assistir National Geographic lá e André Luiz e tentar comparar, um momento de transição planetária que a gente está percorrendo não vai acontecer. Nós estamos num momento de transição, um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E eu não estou querendo dizer que tem data limite, está muito em voga hoje aqui no YouTube, nada disso. Porque alguém percebe quando muda de primavera para verão, de outono para inverno? Então a transição planetária é óbvio que não vai ter uma data, né? De começo, meio e fim. Isso aí é lei universal da natureza. Mas ela vai existir, porque são ciclos. Então, se Kardec nos traz que o ensino moral contido na Bíblia Sagrada, a mesma que os nossos irmãos católicos e evangélicos
Leem. Repito, esse livro eu ganhei de um amigo irmão adventista do sétimo dia, que me deu um monte de livro para eu comparar, para estudar, porque eu tenho que exercitar a filosofia também. É o que Kardec nos ensina. Será que a gente não está perdendo tempo, então, de ficar discutindo com irmãos que não é da religião espírita, que não vai no centro tomar paz? Será que a gente não está trocando a aguinha do passe pela nossa mania de tomar hóstia todo domingo? Porque a gente há muitas reencarnações está fazendo isso. A doutrina o espiritualismo tem desde que o mundo é mundo, mas a doutrina dos espíritos catalogados, como a gente está conversando hoje, batendo esse papo, é só agora depois de Kardec, que vem e compila para a gente. É um professor nos ensinando tudo aquilo que já existia. Vocês querem outra prova disso? Então, coisa que eu nunca tinha feito. Índice desse livro que vocês ganharam. Se na introdução o Kardec fala pra gente que, olha, aqui na Bíblia tem 5 temas, mas eu vou falar só sobre a moral cristã. Por quê? Sobre os ensinos morais do Cristo. Amar o próximo como a si mesmo. Dá para eu sentar com um pastor evangélico, com um padre? Aliás, eu gostaria. E ficar por horas, com a Bíblia no colo, o Evangelho segundo o Espiritismo também, conversando sobre isso. No evento espírita, no evento católico, no evento ecumênico, sim. Mas por que a gente não faz isso no dia a dia? Talvez porque a gente não leu o índice. Simples assim. Vocês vão me entender. Kardec vê na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro dedicado ao Novo Testamento. Então ele falou dos objetivos dessa obra, que é os 5 elementos, a autoridade da doutrina dos espíritos, que é, por exemplo, uma médium africana que não fala francês, nem inglês, nem nada, recebeu uma carta na língua mais culta da época e pediu para entregar para ele, lá na França. Que era a prova que aquele espírito que tinha se comunicado com ele ali na Sociedade Espírita Francesa, se comunicou lá, ele comparou. Em direito, nós temos um exame que chama grafotécnico. O que é isso? Igual a impressão digital, é a nossa assinatura. Vocês assistiram o filme do Chico? É aquele caso que o morto absolveu o réu. Que uma das provas utilizadas pela defesa foi que a assinatura do menino era a mesma da RG dele. Controle universal da comunicação dos espíritos. Por quê? Hoje nós temos um problema muito sério no nosso movimento espírita. É psicografado, é bom. Livro psicografado por... Eu prefiro voltar no Livro dos Espíritos e pegar o crivo de Kardec, que sucintamente estabelece que para você acreditar no que está escrito, se é pelo espírito de luz ou não, você tem que submeter a outras coisas. Na doutrina espírita, eu, Rodrigo Leite, eu prefiro comparar com os 5 livros do Kardec, qualquer obra psicografada que seja, comparar com Jesus Cristo, tem alguma coisa que fere a moral cristã, aí eu vou entender se pode ser que esse livro é bom. E a vida do médium. Por que eu gosto de falar de Chico Xavier? Alguém tem dúvida aqui que ele poderia chamar Francisco Canto Vanderbilt e falar inglês e ter nascido lá nos Estados Unidos? Francisco Canto de Gales, ter nascido um príncipe lá na Coroa Britânica? Não. O nosso doce Chico nasceu no interior de Minas Gerais, Uai, sofreu pra danar, tomava garfada da tia na barriga, ela fazia ele lamber a ferida do primo, e mesmo assim viveu a vida inteira de doação. Nunca
nunca pegou 1 centavo de cada livro dele. Nunca falou: este livro é meu. Esse livro não é meu, esse livro é dos Espíritos. Ah, eu sou igual um cisco. Francisco. Tiro o Fran, sobe o cisco. A humildade, pessoal. 400 e tantas obras que os mais intelectuais do planeta se debruçarem e dizem: não é possível uma pessoa escrever isso aqui sozinha. Então, dá para acreditar nas obras do Chico Xavier? Com certeza. E mesmo no movimento espírita, a gente se depara com alguns irmãos que olham para um livro que eu adoro, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro Boa Nova, e fala: isso aí não tem fundamentação no Pentateuco. Gente, ok, mas a terceira revelação é isso mesmo, né? Ela vai aparecendo. Então, dá para acreditar nas obras de Chico? Divaldo, gente, o que é aquilo? Esse ano nós vamos de novo no Congresso Espírita lá, ele vai desde o primeiro, é 36 anos. E o ano passado ele falou: eu acho que é o velho. Ele é um fofo. 24 horas doando de si mesmo para a humanidade. Obras imaginárias. Então, controle universal dos ensinamentos dos Espíritos. Além da parte científica, o crivo que a gente pega com a moral cristã, o crivo socrático é bom, é útil, é verdadeiro. Por que eu falei de Sócrates? Porque o que o Kardec está falando, olha, eu nem estou falando de Bíblia ainda, gente. Vocês estão lembrando do título da palestra de hoje? Sou espírita, nunca li a Bíblia. O que esse leite está falando? Eu vou chegar lá. Sócrates e Platão, precursores das ideias cristãs e do espiritismo. Olha, mais uma vez o pilar da ciência e da filosofia junto aqui. Agora o Kardec entrou no pilar da religião. Capítulo 1. A gente tem mais 1h45? Ninguém deixou franguinho na panela lá e vai queimar? Não. Então tá bom, gente. Quem deixou lá um assado pode se retirar quietinho assim, eu não vou achar mais, só mais 1h45. Capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Aí você pega, que nessa versão está na página 25. Na página 25, o Kardec, antes de começar a falar, o que ele faz? Copia a Bíblia. Vamos lá. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas, eu não vim destruí-los, mas dar cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes de que tudo que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até o único iota ou um só ponto. Mateus 17. Capítulo 5, 17, 18. Onde está isso? Está aqui. Esse aqui é mais levinho. Aqui também. Mas está nessa ordem? Não. Porque ele começou, Leite, no capítulo 5. Vamos continuar. Meu reino não é deste mundo. Página 32. João, capítulo 18, versículo... Ih, piorou. Agora ele foi para o último evangelista. Há muitas moradas na casa de meu pai. Já deu para perceber que não está na ordem da Bíblia, né? Percebeu? Porque essa ordem... Vou fazer a pergunta do começo do nosso bate-papo. Isso aqui é um livro? Isso é uma biblioteca. Então a biblioteca, quem decide a ordem é quem vai estudar ela, a forma que quer. E hoje tem até uma matéria que chama bibliotecários profissionais que tem uma regra da BNT que decide isso. E esse Evangelho segundo o Espiritismo? Esse é um estudo pedagógico. Então, se Jesus disse: não vim destruir a lei, que lei que o nosso mestre estava a se referir? Que Bíblia que Jesus lia, com 10 anos de idade, discutia na sinagoga com os doutores da lei?
tem um exemplo muito legal, hein? Simples, que todo mundo conhece. Por exemplo, quando ele foi tentado a todo momento, no período de pregação dele, ele era tentado pelos doutores da lei, isso não é novidade. E conseguiu ser crucificado por isso. Então trouxeram ele à mulher adúltera, certo? Todo mundo conhece a história. Mestre, essa mulher foi surpreendida em adultério, manda a lei que seja apedrejada até a morte. E você o que diz? E ele, escrevendo com o dedo na areia, virou para a turba: quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Escutou o barulho de pedra caindo no chão, né? Virou para a mulher: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Todos se foram, Senhor. Vá e não peques mais. Eu também não te condeno. Ele virou para a mulher e falou: danadinha, hein? Decote, vestidinho curto, hein? Danadinho. Ele virou para a turma e falou: não, é proibido fazer isso, vocês não podem. Ele simplesmente aplicou a lei. Qual o maior mandamento para aqueles homens que estavam lá indagando ele? Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como é que você pode amar a Deus matando uma filha dele? Porque hoje nós estamos naquela de: eu vou votar a favor da pena de morte, até que não seja seu filho. Que me fala um pai ou uma mãe que vai aceitar uma lei quando o filho dele tiver feito uma escorregada e ser condenado à morte. Eu estou falando de nós, que estão distantes, pelo menos eu, né? Vocês aqui, os espíritos protetores da casa, eu não sei. Você já pode estar já com o pezinho no espírito de luz. Mas o Rodrigo Leite, que é pai, não tem coragem nem de um irmão ser morto, imagina meu filho. Isso vai contra a lei? Não. Porque se eu nunca vou chegar igual a perfeição de Deus, né? Porque não dá para ser absoluto se somos relativos, né? Absoluto só Deus. Mas se eu vou chegar a um espírito crístico daqui a alguns zilhões de reencarnações, não é nem de anos, hein? E não consigo ver um filho meu ser morto, de Deus. Claro que não. Então, não vim destruir a lei, vim dar o verdadeiro sentido do amor. O dia que tiver o amor sendo aplicado, eu perdi o emprego. O que vocês imaginam? Advogado, né? Vai chegar as duas partes, o ofendido: te perdoa. O que ofendeu: mas eu quero te pagar, parcela para mim. Não precisa me pagar não. Eu quero te pagar, não. R$100 por ano, pode ser? Acabou meu emprego. Acabou. Que bom, né? Aí eu vou virar músico, né? Nossa, arquiteto, né? Construir, essas coisas que deve ser bem mais legal do que ser advogado. Por quê? Porque o amor. Quem é casado há mais de um ano, não precisa mais do que isso, não, há mais de 6 meses, já descobriu que se quiser ter razão, não tem casamento. Né? Então, o marido é mais ou menos assim: eu sou a cabeça da minha casa, só que a minha mulher é o pescoço, né? Olha pra lá. Não adianta. Isso é amor. Isso é amor. Quantas e quantas traquinagens a gente faz, né? E a mãe perdoa. Amor de mãe, né? As mães são tudo doidas. Que vocês veem elas grávidas? Eu vejo minha esposa grávida, parecendo que vai explodir, entrando sorrindo na mercado, vai se ferrar, vai doer, vai... Aí nasce o bezerrinho, aí racha o peito, e aquela... E vocês, mãe doidas, estão rindo, com aquele bichinho no braço, né? Amor de mãe. Não é à toa que Chico sempre falou que a maternidade é um segredo entre Deus e a mulher, né? O amor. Não vim destruir a lei, dá o verdadeiro sentido do amor. E os exemplos de amor são muitos.
Se ele não veio destruir a lei, não quer dizer que ele não está dizendo nada contra o que já existe. Moisés e os profetas, tudo que você quiser interpretar. E aí ele vem e nos ensina: meu reino não é deste mundo. Vamos voltar no tempo de novo, ciência e história. Numa época que o judeu estava esperando, e até hoje um deles, a maioria deles, espera um Messias que vai vir e dominar a humanidade. Se embora hoje eles conseguem dominar a humanidade monetariamente, o pensamento da época até hoje do judeu é esse: o próximo é o judeu. Se meu reino não é deste mundo, para que materialismo? Se eu não vou levar fazenda para dentro do meu caixão, para que eu deixar de ficar com a minha família para ter mais e mais? Se meu reino não é deste mundo. De novo, Kardec, vocês lembram que não está na ordem da Bíblia, né, pessoal? Eu gosto de fazer esse vai-vai. Se meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu não vou dizer. Moradas, casa de meu pai. Vamos voltar na explicação por que Jesus falava por parábola, por que ele falava de forma às vezes enigmática. Porque hoje, na terceira revelação, nós não temos progressão dos mundos, mundos de expiações e provas, mundos primitivos, expiações e provas, regeneração, mundos felizes. Eu não quero nem chegar ali. Se eu ficar aqui mesmo na Terra, durante essa transição à Terra, regeneração, para mim já tá bom. Porque vocês imaginam, o nosso lar é lindo pra caramba. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Vocês assistiram? Ele foi baseado em figuras, né, psicografado. E é no umbral. Para mim o nosso lar já estava de bom tamanho. Muitas moradas na casa do meu pai. Mas como funciona isso? Ele vem lá na parábola do joio e do trigo, que o joio será atado e jogado para queimar, e o trigo vai ser aproveitado. Estou indo voltando, mas... Capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Prestem atenção. Dá para falar que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, sem falar de muitas moradas, sem falar que meu reino não é deste mundo? Ia faltar informação, né? Se não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo, como que eu vou falar de reino de Deus se o reino não é deste mundo? Vocês perceberam que no índice do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec está nos trazendo a Bíblia de uma maneira lógica, de uma maneira que a gente pode seguir passo a passo para ter um ensinamento moral mais fácil de ser percebido. Que se vocês forem lá no Kardec Rio Preto, perguntar para as crianças que estão conosco lá há mais de 2 ou 3 anos, perguntar: o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, crianças? É o resumo explicadinho da Bíblia. O que é o Evangelho segundo o Espírito, criança? É o resumo explicadinho da Bíblia. Na 10ª vez eles estão jogando uma coisa em mim. Mas é isso mesmo, o resumo explicadinho da Bíblia. Sou espírita, mas nunca li a Bíblia. Agora já deu para entender o tema da palestra, entendeu? E nesses 45 minutos que me restam, eu queria saber se é normal, se vocês conhecem alguém, ou se é na sua casa, pessoas que o filho é presbiteriano e você é espírita. E quando ele vem te visitar, não dá para fazer culto, né? Porque eu sou espírita, ele é presbiteriano, danou-se, né? Vai dar tudo errado. Eu vou dar a dica. Tem que ser nessa ordem, gente, senão não dá certo. Chama para fazer o culto. Toma, filho! Levinho, né?
filha abriu a casa. Pega aí na sua Bíblia. Lê para mim Mateus capítulo 5, versículo 20. Vai ter que caçar. Ele vai achar. Um pouquinho depois de você. Aí ele vai ler, né? Aprendeste o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque, se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Pergunta para ele, o que ele acha disso? Porque a partir daí, nós estamos exercitando exatamente o que Jesus nos ensinou. Jesus falou para a gente ser espírita, judeu, católico. Jesus só pediu que nos amássemos como Ele nos amou. Então, se nós temos uma doutrina embasada em 3 pilares, ciência, filosofia e religião, para que perder tempo de que religião você é? Que religião eu sou? Então, meus irmãos, a gente encerra esse bate-papo gostoso de hoje com a mensagem seguinte: que somos filhos do mesmo Pai, que todas as religiões se curvam ao ensino moral desse mestre amado que é Jesus. Então façamos o mesmo, porque é só isso que Ele espera da gente. Muita paz. Aula assim eu só tive na igreja presbiteriana mesmo. Porque de fato eles têm um conhecimento que me encanta. Eu conheci, não todo, lógico, que toda vez que eu vou para casa do meu filho eu vou no culto. Sabe? Eu vou no culto e gosto muito. Porque eles te dão aula. Foi por uma casa que você me falou isso, né? E eu acho que foi tão agradável, teus ensinamentos foram tão bons, né? Para a gente acordar para isso, entender, né? Entender. Porque nós espíritas temos mania de achar, porque a gente acredita na reencarnação, que quando a gente chegar lá em cima, a gente vai ter uma sala VIP. Não é? Não, você é tudo bem tratado. Não, porque eu conheço que a gente vai encarnar, desencarnar, tem uma sala só pra gente. Não, muito enganado. Quanto mais conheceis, mais será cobrado. Não é? Então vamos tentar ouvir, pôr em prática, porque nós não vamos ter sala VIP. Então nosso tratamento vai ser igual. Porque Deus é Pai justo e bondoso e amoroso.